Boa noite a todos. Como já foi dito, meu nome é Alfredo. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. O tema da noite que eu trouxe para a gente conversar é a depressão. É um mal que atinge milhões de criaturas no mundo atual. E cada vez aumenta mais, infelizmente. Para iniciarmos a nossa conversa, eu vou mostrar para vocês uma foto, um banner todos devem conhecer. Isso aqui é um neurônio cerebral. Nós temos aproximadamente 10 bilhões de neurônios como esse em nosso cérebro. E cada um desses neurônios é responsável por de 1 a 10 milhões de ligações, chamadas sinapses. Isso eu mostrei apenas para nós termos uma pequena ideia da grandeza do nosso Criador. 10 bilhões de neurônios. Quando nós nascemos, nós já nascemos tendo emoções, sentindo medo. Por exemplo, o bebê tem o medo de cair, mas são medos e situações colocadas para que se mantenha a vida. E quando o bebê tem aquele medo, automaticamente o organismo dele se recompõe depois com as palavras da mãe, de carinho, de afeto, e ele vai se serenando e a harmonia química dele se restabelece. Ao longo dos anos da nossa existência, nós vamos vivenciando situações e emoções nem sempre muito bem administradas. Alguns de nós mais sensíveis terão mais dificuldades nesse trajeto de assimilar as situações e os eventos que a vida lhe proporciona. Alguns terão serenidade e equilíbrio e vão conseguir atravessar a vida de uma forma mais ou menos tranquila, mas pelo menos equilibrada. Mas os mais sensíveis vão armazenando ao longo dos anos reações adversas aos acontecimentos. Tipo assim, por que isso só comigo? Já não gostei do que aconteceu. E vai introspectando aquilo. Ao longo dos anos, essas aversões às situações vividas, negativas, é claro, faz com que o indivíduo bagunce a química cerebral. Quando existe a desarmonia na química cerebral, o indivíduo acaba tendo problemas depressivos. Como se diz na área médica, ele ganha uma depressão pelas insatisfações geradas na sua existência. O seu organismo, quando bagunça a química cerebral, ele produz demais certas substâncias ou de menos. A harmonia seria no amor, onde nós temos o equilíbrio da serotonina, da dopamina e o equilíbrio da oxitocina. Mas aqui seria o caso só de Jesus. Nós dificilmente conseguiríamos esse equilíbrio, mas podemos, pelo menos, chegar perto para não sofrermos as consequências depressivas. Porque a depressão é horrível.
Quem teve ou tem algum parente deprimido, que teve depressão, sabe o tanto que a pessoa sofre, porque é uma dor da alma. É horrível. Tem pessoas que não conseguem tomar banho, não conseguem fazer higiene pessoal, tem pessoas que não conseguem levantar da cama, não conseguem caminhar. Dependendo do quadro depressivo, cada um tem um tipo de problema terrível e difícil de ser administrado em termos de vida. Então, isso aqui é só para a gente ter uma pequena explicação, mesmo porque não sou cientista e nem médico para me aprofundar nessas situações da química cerebral. Mas dá para a gente ter uma ideia, para vocês terem uma ideia que, por exemplo, no caso da dopamina, o excesso produz a esquizofrenia. A falta da dopamina gera a doença de Parkinson. Então, o equilíbrio, que é sempre a coisa certa, né? Agora nós vamos abandonar aqui e vamos continuar dizendo o seguinte. Quando o sujeito entra na depressão, pela vivência dele no negativo, a situação é horrível. E assemelha-se até a uma árvore que tenha uma trepadeira subindo por ela. Quando a trepadeira começa a subir numa árvore, que ela vai se enrolando na árvore, e a gente vai e já tira essa trepadeira da árvore, os males que a trepadeira provoca na árvore são muito pequenos e fáceis de serem resolvidos. Mas, se a gente deixar que ela vá se impregnando, que ela vá crescendo e vá grudando na árvore, quando tiver lá em cima, que a gente for tirar ela da árvore, ela deixará marcas. Isso acontece com a gente quando na vivência andamos pelo lado negativo. E quando ganhamos a depressão, a situação fica horrível, porque muitas pessoas são levadas à depressão por perdas de entes queridos, tem várias situações, até com perda de namorado ou namorada, bullying na escola. As pessoas mais sensíveis, elas facilmente se deprimem. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente os pais, os avós, com os jovens de hoje, com esses joguinhos eletrônicos, com essas coisas, porque são perigosíssimos. E existem muitos e muitos casos de suicídio entre os jovens, levados por situações complicadas, inclusive quando existe uma cobrança muito forte da parte dos familiares, em termos de outro familiar, e se a pessoa tiver uma sensibilidade, tiver um pouquinho de envolvimento espiritual, é perigoso o suicídio. Então a gente tem que perceber o que ocorre com o jovem e procurar não fazer muita cobrança, dando sempre um apoio, o ombro, amigo, e sempre a abertura para que ele converse com a gente e não deixe aquela coisa ruim entrar dentro dele. E todos nós, também adultos, devemos prestar atenção que a tristeza vai sempre nos levar para caminhos negativos e caminhos da depressão. Então, quando a tristeza vier, chegar perto de nós, nós temos que cantar até aquela musiquinha, tristeza, por favor, vai embora. Joana de Ângeles fala, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala a respeito de situações que levam o indivíduo a adoecer psiquicamente e fisicamente. E ela fala com muita propriedade, nessa mensagem, chama-se Câncer Moral, ela diz assim: o mau humor sistemático, ou seja, o mau humor, às vezes a gente nem pensa que o mau humor possa trazer consequências graves como traz. O mau humor sistemático, vício de comportamento emocional, gera a irritabilidade, que desencadeia inúmeros males no indivíduo em particular e no grupo social onde o mesmo se movimenta em geral. Desconcertando a razão, assura as tendências negativas que devem ser combatidas, fomentando a maledicência e a indisposição de ânimo. Todos aqueles que o alimentam transferem-se de um para outro estado de desajuste orgânico e psicológico, dando margem à instalação de doenças psicossomáticas de tratamento complexo com resultados demorados
ou nenhuns. Todas as criaturas têm o dever de trabalhar pelo próprio progresso intelecto-moral, esforçando-se por vencer as más inclinações. O azedume resulta também da inveja mal disfarçada, quanto do ciúme incontido. Atiça as labaredas destruidoras da desavença enquanto se compraz na observância da ruína e do desconforto do próximo. Muitas formas de cânceres têm sua gênese, ou seja, seu início, no comportamento moral insano, nas atitudes mentais agressivas, nas postulações emocionais enfermiças. O mau humor é fator cancerígeno, que ora ataca uma larga faixa da sociedade estúrdia. Exteriorização do egoísmo doentio aplica-se à inglória tarefa de perseguir os que discordam da sua atitude infeliz, espalhando a inquietação com que se arma de forças para prosseguir na insânia que agasalha. Reveste-te de equilíbrio ante os mal-humorados e violentos, maledicentes e agressivos. Eles se encontram enfermos, sim, em marcha para a loucura que os vence, sob o beneplácito da vontade acomodada. Oscilantes nos estados da alma, mudam de um para outro episódio de revolta com facilidade, sem qualquer motivo justificável, como se motivo houvesse que justifique a vigência deste verdugo do homem. Vigia, portanto, as nascentes dos teus sentimentos e luta com destemor nas paisagens íntimas contra o mau humor. Policia o verbo rude e ácido, mantendo a dignidade interior e poupando-te ao pugilato das ofensas, decorrente do azedume frequente. Não ouvides da gratidão nas tuas crises de indisposição. O amanhã é incerto. Aquele a quem hoje magoas será a porta onde buscarás apoio amanhã. Conquista o título de pacífico ou faze-te pacificador. Então, em vez de pôr lenha na fogueira, a gente tem que ser pacificador. Todo agressor torna-se antipático e asfixia-se na psicosfera mórbica que produz. O Evangelho é lição de otimismo sem limite, e o Espiritismo que o atualiza para o homem contemporâneo convida à transformação moral contínua, sem termo, em prol da edificação interior do adepto que se lhe candidata ao ministério. Joana de Ângeles. Quando o indivíduo ganha a depressão, a coisa fica muito complicada. E quando fica muito complicada, ele tem que procurar recurso. Não adianta o familiar falar, mas você não tem nada, larga a mão disso, e não sei o quê. Não, tem que procurar o recurso, porque se não procurar o recurso, não sara. E o primeiro recurso que deve ser procurado quando a pessoa está com depressão é do profissional psiquiatra. Porque o profissional psiquiatra, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma medicação, no sentido de que seja restabelecida a harmonia da química cerebral, que foi bagunçada pela exacerbação das emoções. Só que o psiquiatra passa a medicação, o indivíduo toma a medicação, estabiliza a área química do cérebro, o corpo físico passa a ter situações de normalidade, passam-se alguns meses, o indivíduo começa a ter oscilações e volta a adoecer novamente. Aí ele vai ao médico e diz, doutor, estou tomando os remédios, tudo direitinho, mas não está resolvendo. Eu piorei de novo. E por quê que piorou de novo? Porque sem transformação não se cura a depressão. E como seria feita essa transformação? Além do remédio que vai consertar a química cerebral, é necessário a ajuda de um profissional na área da psicologia. No caso, o psicólogo,
para que o indivíduo, vamos falar no vulgar, pare de fazer tempestade em copo de água. Que ele veja o copo de água como é o copo de água. E não fazendo com que esse copo se torne uma tempestade. E para que esse indivíduo passe a fazer com que o copo de água seja um copo de água, ele necessita de um profissional psicólogo para trabalhar nele as emoções. Para que as emoções exacerbadas e o preço que ele pagava muito maior do que o valor dos acontecimentos, sejam pagos no valor real do que está acontecendo na vida do indivíduo. Se o indivíduo tem um problema, uma situação, que vale 100 em termos de emoções, ele tem que pagar só os 100 e não 1 milhão. Muitas vezes a gente até nesse costume do dia a dia, dessa correria maluca, a gente chega e fala assim, onde você vai, fulano? Ih, tem 1000 coisas para fazer. Então faz uma relação. Quantas que é as 1000 coisas? Vamos ver. Dá 3, 4 coisas. E o indivíduo fala 1000 coisas a fazer. Então essas emoções vividas de forma errônea é que tem que ser trabalhadas pelo profissional psicólogo para que o indivíduo, mudando a sua forma de interpretar a vida e, consequentemente, as suas emoções sejam melhoradas, ele possa, com esse equilíbrio emocional, fazer com que a química do remédio funcione. Porque o remédio vai consertar a química cerebral e quando o remédio for dar uma bagunçadinha, ele conserta no emocional e equilibra a vida dele novamente. Mas quando a situação está assim, tão negativa como a depressão, só essa ajuda não vai bastar. Precisamos de mais ajuda. E o terceiro caso, mas antes de eu contar o terceiro caso, para dar uma relaxada, eu vou contar a história de um sujeito que foi ao psicólogo, ruim, com depressão profunda, e falou para o profissional, doutor, eu quero morrer. E o médico falou assim, mas você quer morrer por quê? Por causa disso, disso, disso. Então vamos fazer o seguinte, não tem jeito mesmo, você quer morrer? Quero morrer. Então você vai fazer o seguinte, vamos morrer então de pé, vou te ensinar um negócio. Aqui, próximo ao meu consultório, tem um quarteirão meio longo, aqui dá uns 800 metros aproximadamente. Você vai colocar um short, um tênis e vai sair correndo em volta desse quarteirão. Até a exaustão. Quando você tiver a exaustão, você morre. Pronto. Pelo menos você morreu fazendo exercício, correndo. O índio falou assim, mas eu vou fazer isso. Você não quer morrer? Faça. O indivíduo colocou um short, um tênis, levantou cedo no outro dia e correu um desse quarteirão um dia inteirinho. Chegou à noite e não aguentava mais, deitou na calçada, deu uma cochiladinha. Aí ficou a noite inteira sem dormir, o resto da noite sem dormir, acordou no outro dia cedo, falou, mas eu quero morrer ainda, não morri, vou correr. E foi no quarteirão de novo e correu. Chegou à noitinha, ele estava exausto, mesmo que não aguentava mais. Deitou ali mesmo e dormiu profundamente, coisa que há muito tempo ele não conseguia fazer. E, acredito eu, que ele deve estar vivo até hoje, porque ele correndo, ele fabricou uma substância no organismo dele chamada endorfina, que é responsável pelo bom humor e pela alegria. E nessa noite que ele dormiu profundamente, ele já acordou de manhã com fome. E foi numa padaria próxima, já comeu um pãozinho com manteiga, tomou um cafezinho e já começou a ter alegria de vida de novo. Através da fabricação da substância chamada endorfina, que é responsável pelo bem-estar, pelo bom humor da criatura. Deixa amanhã para correr todo mundo. Você pode. Então. Tem que começar por mim, para diminuir a barriga. E aí, então, o terceiro recurso e necessário, e muito necessário que a gente tem, vou contar também uma historinha nele, para a gente relaxar, que é o seguinte, a família. É muito importante a família no sentido de ajudar o triste e o deprimido de dentro da casa da gente. É dando o ombro amigo e é fazendo com que a pessoa volte a ter a autoestima dela elevada novamente. Porque o deprimido, a autoestima dele está lá embaixo.
Ele precisa de uma ajuda, de um estímulo. Todos nós gostamos que passe a mão na cabeça. Até um cachorrinho gosta. Então a gente tem que agradar o nosso familiar. Passar a mão na cabeça, fazer um afago, um abraço fraterno, e uma palavra de incentivo, seja no jovem, seja no velho, seja na pessoa da nossa idade. E a gente tem que viver realmente fraternalmente dentro de casa. E principalmente o doente está precisando do apoio dos familiares que estão mais equilibrados. É necessário que se diga assim, mas você, não estou aguentando andar nada. Vem cá, encosta no meu ombro. Vamos andar 3 passos só hoje. Amanhã, vamos andar mais 3. E depois amanhã mais 3. No final do mês, quantos passos já estaremos andando? No final do ano, você já estará fazendo um teste Cooper. Então, a ajuda do familiar, fazendo também com que esse doente, que essa pessoa triste, se lembre dos momentos felizes da vida dele. Porque ninguém se esquece de ter comido um bolinho de chuva da vovó, um bolinho da vovó, um bolo de fubá, um cafezinho quente, um sorvete. Ninguém se esquece da vovó quando fazia alguma coisa, da mamãe quando fazia alguma coisa. E tem que fazer esse doente se lembrar novamente dessas coisas que lhe fazia bem, dessas coisas que lhe dava prazer pela vida. Vou contar uma coisa a respeito do que o doente deprimido precisa ter, e a gente também durante o nosso dia. Nós precisamos, principalmente o deprimido, ter foco, novamente foco em alguma coisa. E tem uma coisa simples que dá para treinar o foco, que é a água. Experimentemos levantar de manhã cedo e dizer assim para nós mesmos: não vou tomar água enquanto não estiver morrendo de sede. Dá pelas 11h30 da noite, se não aguenta mais de sede. Enche um copo de água do jeito que você gosta, misturadinho, fresquinho, e toma aquela água, sentindo o prazer, devagarinho, o prazer de beber a água. Foco. Você ficou o dia todo pensando na água. Não posso beber. Combinei de não beber. Não beber. Prazer de ingerir água. Isso o deprimido precisa, a partir da água, tudo. É o bolo, é o sorvete, é o suco, é o convívio com os amigos de infância, com os amigos de juventude, com os familiares, a lembrança de momentos felizes. Porque da mesma forma que as emoções negativas nos fazem mal, as emoções positivas nos fazem bem. E recordar é viver quando nós recordamos coisas boas. Momentos felizes, natais que passaram, família reunida, almoços de Páscoa, e reunião de formatura, e etc., amigos de escola. Então tem muita coisa boa para se recordar. E essas coisas, sendo recordadas, vão equilibrar o nosso organismo e vai nos fazer nos sentirmos bem, vai nos dar bem-estar. No caso da família, muitos reclamam de ter um doente em casa. Então vou contar uma historiazinha de um bode. A história é a seguinte: um pai de família e a mãe tinham um filho deprimido em casa, que lhe dava muito trabalho. Lhes dava muito trabalho. E os irmãos reclamavam com o pai e a mãe deles se dedicarem ao irmão doente. E muitas vezes deixavam eles um pouquinho de lado. O pai, vivendo essa circunstância de reclamação dos irmãos, procurou ajuda. Indicaram um sábio que existia na cidade, para que o sábio pudesse lhe orientar, no sentido de que ele conseguisse a harmonia da sua casa. Ele foi até o sábio disse: olha, o senhor faz o seguinte, o senhor vai comprar um bode e vai levar para a sua casa. Dentro de 15 dias o senhor vai ver que vai ficar tudo normal. Ele falou: mas um bode? Um bode. Pois é, disseram que o senhor é sábio, eu vou comprar. Comprou o bode, levou para casa, foi uma loucura. O bode comia panela, rasgava roupa de cama e roupa de coisa, mesas, e rebentava, aprontou na casa,
Ninguém aguentava mais aquele bode dentro de casa. Aí os filhos que eram reclamões, chamou o pai e a mãe e falou, pelo amor de Deus, não aguentamos mais esse bode dentro de casa. O senhor leva esse bode embora que nós vamos ajudar o senhor e a mãe a cuidar do nosso irmão. Então, o doente, nosso familiar, é a bênção do mal menor. Porque senão nós poderíamos ter um bode dentro de casa. Melhor o familiar doente, né? Eu posso lhe deixar triste, deprimido, melancólico, realmente desanimado. Eu posso acabar com a sua vida. Eu posso lhe destruir. Mas eu posso também lhe deixar feliz, animado, entusiasmado. Posso lhe deixar realmente cheio de vida, cheio de energia. Quem sou eu? Eu sou o pensamento. E você não pode me destruir. Você só pode me substituir. É a mesma coisa que nós tirássemos a água suja de um balde sem entornar o balde. Como teríamos que fazer? Teríamos que pegar uma mangueira, colocar água limpa dentro desse balde sujo e ir devagarinho, purificando aquela água até que ela ficasse cristalina. Assim é o nosso trabalho no nosso cérebro. Substituição dos pensamentos negativos e ruins. O pensamento negativo vem, a gente coloca o negativo vem, a gente coloca um bom no lugar. Pensamento ruim vem, a gente coloca um positivo no lugar. E a gente vai trabalhando isso no dia a dia, instante a instante, hora e hora, dia a dia, e nós vamos substituindo aquele negativo pelo positivo até fazer com que a água mental do nosso cérebro, a situação mental do nosso cérebro fique cristalina. Não é um trabalho de um instante, é um trabalho de tempo e tempo, trabalho de anos, mas é um trabalho necessário para que nós possamos modificar a nossa vida. E aí estaremos consertando o emocional. Então, o psiquiatra, a química cerebral, o psicólogo, a parte emocional, a família, a parte fraternal, a parte do amor, do carinho. E agora, precisamos de mais uma coisa, que é a religião. Seguir os ensinamentos do maior psicólogo que houve na natureza, o homem-luz, que deixou para nós os caminhos que deveriam ser seguidos para que a nossa vida se tornasse plena de luz. Mostrando para nós que, embora os sofrimentos, as situações complicadas, nós temos um caminho a seguir, que é o caminho ensinado por Ele. E sabemos que se nós seguirmos os seus ensinamentos, nós teremos realmente mais alegria de viver e mais equilíbrio em nossas vidas. E o Centro Espírita nos ajuda muito com os ensinamentos dos livros, com o passe, a água fluida, o atendimento fraterno na troca de conversação que faz com que a pessoa se encontre, se revitalize. E é a doutrina, é a religião que vai fazer, vai completar o indivíduo, no sentido de que ele saia totalmente da depressão. Porque a religião vai trazer mais uma transformação. O psicólogo fez a transformação emocional. E a religião vai trazer agora para o indivíduo a transformação moral. Sem a transformação emocional, sem a transformação moral,
Sem a medicação, muitas vezes, o indivíduo não consegue superar a depressão e muito menos terá a alegria de viver. Problemas, todos nós temos. Inquietações, nuvens sombrias, muitas vezes pairam sobre nossas cabeças, mas ao acordarmos de manhã e ao percebermos o céu nublado, cheio de nuvens sombrias, nós não nos apavoramos porque sabemos que mais dia menos dia o sol voltará a brilhar. Assim também será em nossas vidas. Mesmo que essas nuvens escuras estejam pairando sobre o nosso espírito, mais dia menos dia, elas se dissiparão. E nós voltaremos a ser felizes pelas promessas de Jesus. Porque pelas promessas de Jesus, todos nós, um dia, aportaremos num porto de paz e felicidade plena. Todos nós. Uns chegarão primeiro, outros chegarão depois, de acordo com a evolução espiritual, mas todos nós chegaremos a um porto de felicidade plena. Muitas vezes o indivíduo fica mal porque ele odeia, ele tem raiva. Além dessas coisas que Joana de Anjos colocou, da irritabilidade, do mau humor, o indivíduo que odeia, ele tem realmente um mal nele mesmo. E existe um ditado árabe que diz que quando o indivíduo odeia outro, é a mesma coisa, e ele quer fazer mal para aquele outro, é a mesma coisa que ele tomar um copo de veneno para matar o inimigo. Ele morre primeiro. E tem um ditado também indiano que diz o seguinte: quando você quer fazer mal para o seu inimigo, é a mesma coisa que você colocar uma brasa em suas mãos para jogar nele. E a distância é grande, até você chegar nele, a brasa terá queimado toda a sua mão, e você chegará perto dele e você estará só com cinzas. E o mal, parafraseando Divaldo Pereira Franco, o mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos. Ou, para iniciar, o mal que nos querem fazer não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos, porque nos torna homens maus. Então, ódio, rancor, só vai nos fazer muito mal. O amor vai nos fazer muito bem. Chegaremos quase a um ponto de equilíbrio, como chegou Jesus. Muitas vezes é difícil amar aos nossos inimigos, mas vamos pelo menos tentar esquecer o mal que ele nos fez e procurar seguir os nossos caminhos na evolução espiritual rumo ao nosso Criador. Divaldo Franco, numa visita que ele fez à Espanha, para fazer algumas palestras na Espanha, ele, no trajeto entre Madrid e Toledo, a cidade de Toledo, o anfitrião de Divaldo estava levando Divaldo, e Divaldo se deparou, olhando ao lado, dentro do carro, olhando ao lado, ele se deparou com um campo de papoulas. Um campo de papoulas são flores do campo, muito lindas. E um campo lindíssimo, ele pediu para o anfitrião que deixasse que ele descesse do carro e desse uma olhadinha, apreciasse esse campo de papoulas. O anfitrião disse: Divaldo, larga a mão disso, vamos, daqui a pouco já está quase na hora da palestra e tal, quanto tempo nós temos para a palestra? Divaldo falou: 2 horas aproximadamente, 2, 3 horas, então dá tempo, vamos parar uns 20 minutos aí. Aí o anfitrião concordou, Divaldo desceu do carro, foi até o meio do campo de papoulas, ficou apreciando aquele campo de papoulas, pegando aquela energia das flores. Passou uns 20 minutos, 30 minutos, ele voltou, o anfitrião estava sentado com a cabeça no meio das pernas assim, levantou a cabeça e falou: Divaldo, faço esse trajeto 3 vezes por semana. Nunca parei aqui para apreciar esse campo de flores. Nós temos aqui no Brasil os girassóis, campo de girassóis é lindíssimo. Quem teve a oportunidade de ver, e ele acompanha o sol, né? É muito lindo, campo de girassóis. E Divaldo conversando depois desse episódio com Joana de Ângeles a respeito das flores, a Joana de Ângeles disse assim para Divaldo: Divaldo,
Segundo os mentores espirituais, as flores são o autógrafo de Deus na sua criação. E nós, meus irmãos, fazemos parte dessa criação maravilhosa, desse Deus maravilhoso que nos deu a bússola para seguirmos, que é esse homem-luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos, como criaturas de Deus, fazemos parte da natureza e temos como autógrafo a nossa criação, as flores. Reclamarmos do quê? Agradeçamos a Deus por ter nos dado Jesus todos os dias de nossas vidas. Que Jesus possa, nesse instante, penetrar em nossos corações. E a partir do instante que formos para nossas casas, Ele possa estar nos acompanhando, estar conosco, e todas as pessoas que contato tiverem conosco, a partir desse instante, possa sentir a presença do Divino Amigo em nós. Que Ele possa continuar nos abençoando, hoje e todos os dias de nossa eternidade.